pastor, eleito deputado em 2010 pelo PSC de São Paulo, Marco Feliciano é também hoje presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. E essa Câmara aprovou recentemente um projeto de lei, uma proposta, que tem levado muitas pessoas às ruas manifestando-se contra. Para falar desse assunto, nós temos aqui a professora Renata Talhari, do curso de Direito, né, professora? Então, começa situando para a gente, professora, boa tarde. Boa tarde. Essa questão, então, né, desse projeto da cura gay bastante polêmico. Na verdade, essa proposta, ela vem totalmente de encontro às várias formas que nós temos hoje de tentar fazer valer o que desde 1988 a Constituição trata como um bem maior do brasileiro, né, do indivíduo, que é a garantia do princípio da dignidade da pessoa humana ou da dignidade da pessoa, tá? Porque essa dignidade ela é muito ampla e essa dignidade passa também, uma série de outros fatores, mas passa também pelas opções, pelas escolhas, né, pela forma individualizada em que as pessoas decidem por sua vida, né, desde que você não venha a ferir o direito de terceiro. Tá? E o que está acontecendo então agora? Nós temos uma proposta onde o Estado, através de uma comissão, através de deputados eleitos pelo povo, né, ele passa então a ter um poder de gerenciamento na escolha do indivíduo. O que vem, então, de encontro à Constituição, que diz que o Estado só deve intervir na vida do indivíduo quando realmente há perigo para terceiro, o que não é o caso. Certo. Professora, nós temos uma questão bastante complicada que interfere bastante na vida de um profissional que é o psicólogo, né? Afinal de contas, essa proposta de homossexualismo já havia sido tirada da Classificação Internacional das Doenças, né? E agora retoma, como é que vai ficar essa questão? Na verdade, eu não me sinto assim à vontade para falar muito da questão da psicologia, né? Mas entendo na questão legal que uma comissão, ela não pode por si só decidir o que deve ser tratado, o que deve ser discutido com um Conselho Federal, no caso aqui o Conselho Federal de Psicologia, né, o Conselho Federal de Medicina, no caso da psiquiatria, né? Então, todo esse viés, assim, não é só a polêmica da proposta, mas também é a arbitrariedade como se trata a questão, porque a própria comissão não tem legitimidade para decidir o que vai ser doença e o que não vai ser, né, porque esse mecanismo ele é feito pelos conselhos e principalmente por órgãos internacionais, né, ligados então à área da saúde, e não a uma comissão, né, da Câmara, enfim, uma questão interna que não, o mínimo que poderia ter sido feito, o mínimo, né, se é que valeria a pena, eu entendo que não, era então uma consulta, uma participação dos órgãos federados de psicologia e de psiquiatria, né, no caso então de medicina, enfim, para que houvesse então uma conversa nesse sentido. Claro que isso não foi feito porque obviamente que seria rechaçado, né, pelos próprios conselhos. Professora, a senhora por se envolver também com essa temática na sala de aula, né? Sim. Como isso infringe os direitos humanos das pessoas que estão se manifestando contra, né, na rua ou enfim quem está apoiando também a movimentação? Na verdade, o que acontece hoje, digamos, dentro dos bancos acadêmicos, né? Claro, eu posso falar da minha vivência, mas imagino que isso deva acontecer de uma forma quase que generalizada, né? Quase, né, no país. Sempre as opiniões, elas não são unânimes, né? Mas quando a gente fala de direito, o que a gente pode imaginar aqui? Que nós não podemos achar certo ou errado, né, a forma, a opção, a escolha, enfim, seja como se queira tratar a questão da sexualidade humana. Tá? Então, se a gente fala de dignidade, eu não posso falar de dignidade para aquilo que é certo para mim. Eu tenho que falar de dignidade como um todo, né, desde, obviamente, que eu não esteja ferindo o direito de terceiro. Né? Então, nessa questão específica, se eu vou falar de dignidade, eu tenho que tratar os desiguais de uma forma desigual para alcançar uma igualdade, né? Não só minha opção sexual, ela é digna, né? Então, eu entendo que é uma discussão hoje que nem se leva muito em consideração nos bancos acadêmicos,
né? Visto que ela está longe, sim, de ser uma discussão jurídica, ela é uma discussão muito mais de opinião pública de um determinado segmento, né? Uma discussão muito mais social e principalmente uma discussão de preconceito e de religião, né? Nós temos todos esses fatores envolvidos. O direito aqui é o que menos, na verdade, está em questão. Né? É uma discussão que já se alonga desde que o projeto, a proposta foi criada, né? Para onde que ele caminha, assim? Qual que é o encontro que ele vai ter com uma definição ou não? O relator dessa proposta, ele não é o presidente da comissão, não é o deputado Feliciano, é um outro deputado. E eu assisti a uma entrevista dele, onde ele diz que está se tentando alterar o objetivo dessa proposta, que o objetivo seria oportunizar a pessoa homossexual a buscar um auxílio de saúde psiquiátrico ou psicológico quando tivesse problemas de ordem sexual, exatamente como o heterossexual faz. Bom, se é exatamente como o heterossexual faz, então deixa tudo como está. A pessoa homossexual ou heterossexual, se ela tem problemas de ordem sexual onde ela precisa de um auxílio profissional, isso não tem que estar em nenhum lugar escrito, né? Quer dizer, o psicólogo e o psiquiatra, eles por si só, a formação, né, do profissional da saúde, ela permite isso. Eu não vou chegar num consultório de psicologia ou de psiquiatria e vou ter que declarar, enfim, né, qual é a minha opção sexual. Eu estou ali por um problema particular, né, sendo a minha opção uma ou outra. Essa que é a verdade, né? Então, se busca, na verdade, são mecanismos externos para tentar justificar o preconceito estabelecido, né? Porque realmente é uma afronta à liberdade que o artigo 5º da Constituição dá de garantias individuais, né, para todas as pessoas. Então, se tenta dizer que não é, né, mas obviamente que é uma desculpa, no mínimo, assim, engraçada, no mínimo, né, para não dizer exatamente ofensiva, enfim, outras coisas. Ele vai para votação agora, professora, como é que se estabelece? Na verdade, o trâmite, então, saindo da comissão, passa pela Câmara, né? Uma vez aprovado na Câmara, ele vai para a Comissão de Justiça, né? E depois, então, ele vai para o Senado, né? Salvo agora, melhor juízo, acho que o trâmite é esse. Mas eu acredito que, da mesma forma como aconteceu com a proposta da PEC, né, que recentemente agora foi rejeitada, é o que vai acontecer nessa situação. Imagino eu, esperamos todos, né, que tenham um bom senso, enfim, né, e tenham uma conduta social de liberdade. Que chegue agora essa proposta na Câmara e que essa proposta seja arquivada. Professora, qual é o peso das manifestações, né, para projetos assim, que a gente já teve o exemplo da PEC, que era outro assunto bastante discutido nas manifestações, né? Qual que é o peso das pessoas que estão indo para a rua manifestar, né, enfim, né, que é contra? Eu vou abrir um parênteses aqui, porque são coisas distintas, né? A PEC, na verdade, ela trata de várias questões ligadas, sim, a questões técnicas, né? Questões de direito, questões legais, enfim. Então, naquele sentido da PEC, em alguns momentos, quem tem um pouquinho de conhecimento maior legal, visualizava que muitas pessoas protestavam pelo protesto, mas muitas vezes sem saber o que realmente implicava, enfim, aquele favorável ou contrário a proposta, né? Então, isso é uma coisa que às vezes assusta um pouco, né? Porque se vai com aquela intenção de protesto, mas muitas vezes não se sabe direito o que se protesta, né? Que lá naquele caso, né? E aqui eu não estou tomando, enfim, nenhum tipo de partido, mas no caso específico dessa proposta, então, da Comissão de Direitos Humanos, né, é bem diferenciada, porque isso é uma questão de opinião social, né? Qualquer pessoa tendo conhecimento legal, ou de psiquiatria, ou de psicologia, ou não tendo, você tem condições, né, de opinar, você tem condições de dizer, olha, eu acho que as pessoas realmente são diferentes e têm que ser tratadas de formas diferentes, ou não. Né? Isso faz parte da essência do ser humano, né? Eu aceitar as diferenças ou não aceitá-las, né? Então aqui eu acho que o peso é bem maior.
né? Vejo o peso e vejo, na verdade, até uma maturidade, assim, de sociedade, né? Porque é muito fácil, muitas vezes, a gente dizer as coisas, né? Outro viés é você se manifestar de uma forma, assim, explícita, né? E realmente, assim, entender, às vezes, para nós mesmos que nós temos que aceitar as diferenças. Né? Porque quando se trata de uma situação muito subjetiva, é muito fácil, né? Eu falo lá do problema do vizinho e tal, mas agora eu acho que é a hora de nós realmente analisarmos qual é o tipo de sociedade que a gente quer, né? É uma sociedade que diz que respeita os outros, né? Mas na verdade não respeita, né? Ou realmente nós vamos fazer valer o direito de todos, seja ele igual ou diferente. E esse repúdio, professora, porque a gente viu muita movimentação nas redes sociais também. Por exemplo, o movimento Marco Feliciano Não Me Representa. Esse repúdio é quem representa ali a legalidade, a lei, enfim, né? Eu não digo nem a legalidade, sabe? Eu digo, na verdade, assim, essa consciência, né, de saber até onde nós podemos dizer o que é certo e errado para os outros, né? Eu acho que nós temos... A sociedade, ela vive em cima de condutas. Né? A legislação, na verdade, o direito, ele tem essa base de dizer o que é certo e o que é errado para a sociedade, né? Mas nós temos o Estado também como num papel de deixar as pessoas exercer o seu livre-arbítrio, né? Enquanto eu não vou ferir o direito do outro, ou seja, um exemplo prático, matar alguém sempre é uma conduta ilícita. Né? Sempre será uma conduta ilícita. Né? Bom, posso ser matado em legítima defesa, enfim, aí vamos ver as circunstâncias lá da situação. Mas o matar, né, é uma conduta que sempre vai ser errado para todas as pessoas. Agora, eu ser homossexual ou heterossexual, né, ou bissexual, ou eu ter, vou puxar para o meu assado, né, eu ter, por exemplo, manter duas famílias, que é muito comum hoje também, né? Enfim, a gente pode puxar aqui uma série de coisas. Quando eu não prejudico terceiros, né, o Estado diz que eu não preciso intervir nessa situação. E é isso que eu vejo que está acontecendo agora. É uma intervenção indevida. Né? Por quê? Por uma questão de pensamento individualizado de um determinado grupo. Então, eu acho que todos têm que respeitar o pensamento de que eu posso não concordar com a opção sexual do outro, mas eu não posso tolir essa opção. É completamente diferente. Né? Eu posso não concordar com a conduta do meu vizinho, mas eu não posso agora achar que ele não pode agir daquela... Porque, na verdade, ele não me prejudica em nada. Né? A opção sexual dele não me prejudica em absolutamente nada. Perfeito. Professora, já finalizando, então, né, caso fosse aprovado, quais as consequências dessa proposta, desse projeto? Na verdade, eu fico até me questionando assim, porque da forma como ele está, eu acredito que não há possibilidade de aprovação justamente porque vai haver uma intervenção natural dos conselhos federais de psicologia e psiquiatria, né? E da própria, na verdade, comunidade médica internacional, porque o que já foi debatido, né, o que já foi, na verdade, sentenciado, né, sabendo que é uma conduta, é uma opção e não uma doença, né, não é uma comissão brasileira, né, e uma comissão que não tem esse poder, enfim, essa legitimidade para mudar isso que vai conseguir. Então, na verdade, vai se instaurar, com certeza, um problema aqui jurídico, né, porque dificilmente a gente vai conseguir fazer valer isso nos conselhos federais. Então, imagino eu que nós não vamos chegar a esse ponto, né, de trabalhar com problema jurídico, porque ainda nós temos bastante a caminhar, mas eu acho que a sociedade está bem mais madura, né, ela está bem mais humanizada, ela está bem mais, a gente usa esse termo no direito de família que é afetiva, né, de respeitar a individualidade, de respeitar, na verdade, o querer de cada um, né, desde que não interfira no direito de terceiro.